Lembrando-se de homens como Daniel Berg, Gunnar Wingren, querer colocar isso acima da sua história decadente, isso aqui é uma inversão de valor. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, ignorar o papel desses homens, ignorar a igreja. É um problema, é um engano, é um erro. Mas ignorar o seu estado atual é outro erro também. Não é porque esses homens devem ser respeitados, não é porque esses homens fizeram um trabalho do qual o Senhor Deus foi glorificado, que a gente deve engolir o momento que está acontecendo hoje. Quem respeita o legado desses homens, quem respeita a história da Igreja Assembleia de Deus, não pode ser conivente com o seu estado atual. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para continuarmos a nossa batalha, para continuar a nossa guerra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Antes de continuar, eu quero aqui falar de duas palavras e dos seus significados, que todas as vezes que eu escuto um vídeo dos irmãos que justamente estão criticando o comportamento desleal do presidente e companhia, me parece que eles estão ignorando o significado. Conivente significa que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedi-lo. Cúmplice significa uma pessoa que esconde uma ação ilegal ou imoral cometida por outra pessoa que não faz nada para impedir uma ação errada ou criminosa. Agora eu vou ler algumas frases que os irmãos bem intencionados, aguerridos e que merecem o meu aplauso, e daqueles que protestam contra o erro, protestam contra todos aqueles que não faz caso da palavra e da obra de Deus, né? Eu vou ler algumas frases que ela é contraditória com todo o trabalho, com todo o talento que esses homens, que esses guerreiros fazem ou têm em defesa da fé, em defesa da Igreja do Senhor. A instituição não é maior do que o conteúdo, do que o seu legado. Por favor, não podemos ignorar. A chamada não é maior do que o seu legado. Trocando em miúdo, foi Deus quem chamou Saul para ser rei. Qual foi o legado de Saul? Alegar a verdade da historicidade que a Igreja Assembleia de Deus tem aqui no Brasil, no Pernambuco. Lembrando-se de homens como Daniel Berg, Gunnar Wingren, querer colocar isso acima da sua história decadente, isso aqui é uma inversão de valor. Precisamos colocar as coisas no seu devido lugar, ignorar o papel desses homens, ignorar a igreja. É um problema, é um engano, é um erro. Mas ignorar o seu estado atual é outro erro também. Não é porque esses homens devem ser respeitados, não é porque esses homens fizeram um trabalho do qual o Senhor Deus foi glorificado, que a gente deve engolir o momento que está acontecendo hoje. Quem respeita o legado desses homens, quem respeita a história da Igreja Assembleia de Deus, não pode ser conivente com o seu estado atual.
Que história é essa de dizer, não, não é Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, ela é centenária, e Ailton José Alves chegou agora. Se isso quer dizer, olha, a igreja dos primórdios, a igreja dos fundadores, ela é uma igreja que está alicerçada em princípios bíblicos, essa conversa já tinha acabado há muito tempo. Porque uma igreja que realmente respeita o trabalho e as sagradas escrituras, não admitia um homem com essas qualidades aí. Esse discurso ele é falacioso. Dizer assim, não, eu não estou criticando a igreja, a Assembleia de Deus. Está querendo dizer o quê, irmão? Porque não é uma questão apenas de nomenclatura, de título. São as pessoas que estão lá. Os vídeos que foram gravados, desde a primeira reunião de Ailton José Alves com o juiz, aquela mentira lá. Depois, o pastor Isaí falando de como foi que o presidente entrou para dominar, comprou a cadeira presidencial. Esses vídeos são divisores de água. E eu vim para aqui hoje para dizer o que eu sei. Não adianta que sabe mais coisas, outro sabe. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absorver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Todo o crente da Assembleia de Deus, que de fato respeita o legado, respeita primeiro a palavra de Deus, e aqueles homens que vieram, que fizeram a sua história, não admitiria tal situação. Então, toda vez que houver alguma crítica com relação à Assembleia de Deus, paramos com esse negocinho de dizer, não é a Assembleia. É claro que é, irmãos. Se houvesse, repito, se houvesse respeito pela história desses homens, e pelas sagradas escrituras, pela doutrina, não aceitariam mais. E todos aqueles que estão vendo, estão saindo. Eu acredito que a Assembleia de Deus, que foi por Deus erguida aqui, respeitando os seus desbravadores, estão saindo. Esses homens da Assembleia de Deus, eles estão saindo. Quem está ficando é a Assembleia de Ailton. É a Assembleia de Ailton. E agora eu continuo dizendo, esses vídeos é um divisor de água. Quem assiste esse vídeo e não faz nada e fica calado, é conivente. É o que eu li aqui. Mais uma frase. Não, eu quero dizer o seguinte. Por que a gente tem esse discurso falacioso, inconsistente, leviano com relação à Assembleia de Deus? Estamos com medo de quê? Ailton mostrou que o domínio é dele, que o controle é dele. Toda vez que uma pessoa descobre que o seu chefe está envolvido com maracutaia, é mentiroso e fica debaixo das suas diretrizes, ainda que diga assim, não, irmão, eu apenas vou para lá cultuar, você está fazendo parte do sistema, sim, senhor. E aí entra outra verdade. Ó, irmãos, vocês estão querendo enganar quem? Apenas achando que o fato das pessoas não contribuir com o dízimo é o suficiente para as pessoas ficarem lá intocáveis? É isso mesmo? Então vocês não descobriram o que é evangelho ainda não. Essas duas palavras, elas detonam essa ideia de vocês. Esse discurso falacioso, essa diplomacia, essa educação. Que Espírito Santo é esse que faz com que uma pessoa veja o seu líder fazendo tudo que está aí, mas continua sem sair, sem dizer nada? E você fala, não é contra eles, não é contra a igreja. Poxa, por favor. Aí fica pedindo para não contribuir, como se isso resolvesse. Irmão, quem está lá, depois de ter visto o vídeo, tenha que se converter ao Senhor. Deixar de dar dízimo não resolve a parada, não. Tá certo? Nessa igreja, nenhuma igreja é do Senhor se o Senhor dessa igreja for o pastor.
Parece uma frase insignificante que não quer dizer nada, só que a gente está vendo aí que quem manda é o pastor. Ele é o ditador, e quando os irmãos dizem isso, os irmãos não estão mentindo. Ailton é o ditador. É ele quem controla. Sempre foi assim. Então, paremos desse negocinho. Eu vejo sempre, não, vai orar porque a igreja é do Senhor. Mas será que é mesmo? E outra coisa que me deixa indignado, quem foi que disse que Deus está preocupado em chegar e matar e arrancar esse homem? Deus está permitindo que esses homens que estão na igreja Assembleia de Deus vejam o quanto ele tem Ailton como ídolo, que está apaixonado por ele. Tá certo? Eu falei aqui que a história não tem mais glória do que seu legado. Nem pode ter, né? Não é o chamado maior que o resultado, né? É a contradição de um povo obedecer a um desviado. Calar diante de suas ameaças, contribuir, indo para o culto, dando dízimo. Ok? Isso é uma contradição enorme. Deixar de dar dízimo, mas eu vou para a igreja. Tá certo? Eu vou ouvir aquilo que o pastor ungiu. Vou dar glória lá. Não estou de brincadeira. A coisa é séria. Temos que tomar uma atitude. Eu gravei um vídeo e disse o seguinte: eu quero que os irmãos da Assembleia de Deus, quando me vê, desvie-se de mim. Eu não quero que ninguém me cumprimente. Tá certo? A nível de formalismo. Se entende que eu não mereço a paz, é vida que continua. Estou tranquilo. Romanos, o capítulo de número 16 e o versículo 17. Lembrando que a epígrafe diz assim, olha, recomendações, saudações e votos. O pastor Paulo, ele vem dando algumas recomendações sobre a igreja, né? Aí ele vai chegar num capítulo 17, verso 17, aí fala assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse. Desviai-vos dele. 1 Coríntios, capítulo 5, 8 ao 11. Pelo que façamos festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer, absolutamente, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, como tal, nem ainda com mais. Que é isso, Paulo? Mas temos que perdoar o meu irmãozinho que vive contumaz, mentindo. Temos que amar esses irmãos que estão complacentes com uma safadeza. Não podemos ser tão ignorantes com eles. Que é isso? Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Que é isso, Paulo? Tirai? Efésios 5 e 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Então, meus amados irmãos, temos que tomar cuidado. O trabalho dos senhores, eu quero evitar o nome, é um trabalho, é bom, é importante, mas façamos com mais substância, sejamos peremptório. Todo aquele que, sabendo que seu líder é ladrão, é avarento, é mentiroso, é orgulhoso, é arrogante, é cúmplice, está ouvindo a doutrina dele, não tem como dizer estou aqui e nada me toca. Não existe mais isso. A igreja é esse povo. A igreja é essa gente. Se a cabeça vai mal, todo o corpo anda mal. Para mim, depois desses vídeos, todos aqueles que querem sair da Assembleia de Deus precisam confessar o seu motivo. Porque se sair e não disser,
estão apenas mudando de rua. Deve sair. Eu tivesse uma igreja, eu não aceitaria que os irmãos saíssem da IADPE sem confessar o seu motivo. Porque o mal já foi implantado. As raízes são profundas. Os dogmas são profundos. A Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco, ela é tão ignorante que ela jura ser a única detentora dos bons princípios, dos bons costumes. O Senhor deu para a IADPE, sabe, o legado dos bons costumes. Essa verdade, ela, aspas, ela está tão enraizada nas pessoas que é por isso que a gente não quer ir para o culto de outra igreja que tenha princípio semelhante ao nosso. Ok? Então não é apenas dizer, irmãos, vamos ignorar o legado desses homens, paramos com isso. Estamos em outro tempo. Se você realmente respeita a historicidade, o legado desses homens que chegaram aqui, você tem que sair. Em homenagem a eles, saiam. Só que você não tem Bíblia. Você tem Ailton. Vocês são ailtinhos. Vocês são filhos deles. Quem joga uma pedra, quem critica Ailton, também critica seus filhos, seus servos. Não existe mais Ailton. Existe Ailtons. Tá certo? Porque em nenhuma igreja, pelo menos que eu conheça, eu vejo tanto amor pelo seu líder. E essa é a razão desse vídeo. A razão maior desse vídeo é porque eu nunca vi tanto amor, tanta devoção. Então paremos com esse negócio, tá certo? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um abraço.